Fala galera, beleza? Sem perder tempo por aqui, vamos direto ao assunto porque eu quero começar falando sobre, evidentemente, Flamengo Sport, o jogo desta quarta-feira pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport é um dos times que já tem 13 jogos, o Flamengo 12, o Sport um ponto atrás do Flamengo na classificação. O Flamengo em quarto, o Sport em quinto lugar, tá? Aí no título do vídeo eu falo exatamente o que esse time do Sport é. Reativo, tá? Você vê aí, dados do SofaScore, é o 18º entre os 20 times do Campeonato Brasileiro, entre os que mais criam grandes chances. O Flamengo é o primeiro e é o 18º em posse de bola, ou seja, time reativo, é aquele que reage à iniciativa do adversário que age, ou seja, o Flamengo com mais posse de bola, o Flamengo cria muito mais oportunidades, mas o Sport é um time muito chato de se enfrentar. Já trabalhei em alguns jogos do Sport nesse Campeonato Brasileiro, tá? Deixa eu falar antes sobre como eu acho que o Flamengo vai jogar. Não temos nenhuma pista ainda da escalação. Se tivermos aqui, eu vou trazer para você a qualquer momento neste canal, tá? Tô com esse cara aqui, muita gente pediu. O Marcos Antônio foi o grande catalisador dessa ideia aqui, ó, da pranchetinha, não é a prancheta do Papai Joel, tá? Mas a gente vai tentar usar isso aqui para explicar para você como é que funciona mais um negócio. O time do Flamengo deve entrar assim, ó. Lado direito aqui, Mateuzinho, aí pode ser Noga e Natan de novo, como eu escalaria o time, tá? E aqui o Felipe Luiz, beleza? Ó, aqui, mais na saída de bola, deve jogar o Arão e o Thiago Maia, tá? Eu jogaria com o Gerson e o Thiago Maia, mas como o Gerson vem numa batida muito forte, eu acho que ele vai com o Arão e Thiago Maia, tá? Aí existem várias opções, várias possibilidades, entendeu? Tem, por exemplo, a chance de o Diego jogar, eu acho que jogaria numa fase defensiva aqui, numa fase ofensiva aqui, ó, com o Pedro jogando aqui em cima, Lincoln, Bruno Henrique, por exemplo, tá? Pode ser assim o time do Flamengo. Ou então, Michael jogando pelo lado direito, quem sabe. Na marcação assim, ó, Diego, Pedro, esses dois caras aqui, Arão e Thiago Maia, mais centralizados. Esses dois caras aqui, Lincoln e Bruno Henrique, fazendo isso aqui como no segundo tempo do jogo contra o Independiente Del Valle. Beleza? Ficou claro para vocês? Espero que esteja ficando, beleza? Vamos falar agora desse time do Sport, tá? Que eu deixei esse carinha aqui para você entender como o Flamengo vai poder explorar aqui algumas falhas do Sport na marcação, embora seja um time, como eu disse, muito reativo, que vai esperar mais o Flamengo. Tá, mas vamos lá. Defensivamente, o goleiro tá jogando muito bem. Eu não trouxe o goleiro aqui, mas o Luan Poli tá sendo um goleiraço, tá salvando a pátria do Sport. Algumas vezes o Sport que vem de 3 vitórias consecutivas nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, uma coisa muito interessante, o Jair Ventura, que é o técnico do Sport, velho conhecido, aliás, da torcida do Flamengo, ficou quase 2 anos sem trabalhar, né? Diz ele que por opção dele. Eu não gosto do estilo de jogo do Jair Ventura. Ele foi técnico do Corinthians, né, naquele jogo, o Corinthians só se defendeu contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? 2018, não foi? Uma atuação assim, completamente sem imaginação do técnico do Corinthians. Mas enfim, ele assumiu o Sport na 6ª rodada, ou seja, são 8 jogos do Sport, sob o comando dele no Campeonato Brasileiro. Em apenas um desses jogos, ele teve mais posse, o time dele teve mais posse de bola do que o adversário. Foi na vitória sobre o Goiás, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Também pudera. É um estilo de jogo com o qual eu não concordo. Mas vamos lá. Lateral direito, Patrick. Esse aqui sobe bastante, tá? Um jogador que sobe bastante. Então eu acho até que o Flamengo pode aproveitar esse espaço aqui. Por isso que eu acho que o Bruno Henrique tem que jogar. Com o Felipe Luiz aproveitando esse espaço aqui que vai ficar entre o Patrick, que sobe muito, e o zagueiro central, Iago Maidana, tá? Adrielson joga na 4ª zaga, Sander, muito limitado, lateral esquerdo. Ele pode jogar com Marcão e Ricardinho, 2 volantes aqui. Thiago Neves ocupando mais essa faixa por aqui. Se não jogar o Thiago Neves, eu acho que ele joga até com 3 volantes. De repente o Ronaldo ou o Jonathan Gomes por aqui, tá? Lucas Mugni, aquele, se o Thiago Neves jogar um pouco mais pro lado esquerdo, aquele mesmo que jogou no Flamengo. Por aqui, Marquinhos, tá se aproximando mais do Hernani Brocador, ele mesmo, tá? Então é assim que deve jogar esse time do Sport. Recapitulando aqui,
Patrick, lateral de direito que sobe bastante, né? Experiente, jogador experiente. Maidana, Adrielson, Sander, lateral esquerdo, eu não gosto dele. Marcão, Ricardinho, jogador titular absoluto desse time. Thiago Neves, se não jogar Thiago Neves, Jonathan Gomes pode jogar, aí é um cara que joga bem aberto pelo lado direito, jogou no São Paulo também, mais ou menos. O Ronaldo aqui, se o Ronaldo jogar, Mugni mais aqui, Marquinhos aqui e Hernani Brocador. Sacaram como é que funciona o negócio? Então é isso, gente. O Flamengo vai jogar contra um time que não vai ser fácil de ser batido. É um time que vem numa atuada boa, até como eu disse, 3 vitórias, embora eu não goste de estilo de jogo desse time do Sport. A boa notícia do torcedor do Flamengo é a volta do Pedro Rocha aos treinos nesta segunda-feira. Pode ser uma opção. Eu duvido que vá começar o jogo. E o Domi já está recuperado, já deu treino na segunda-feira, já está recuperado e vai ficar à beira do campo na partida contra o Sport. O que não deixa de ser uma boa notícia. Ai, Bernardo, mas o Jorge Guerreiro vinha tão bem, assim como o Jorge Gris, que dirigiu o Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu achei sensacional o que falou o Jorge Gris após o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele deu uma entrevista coletiva, típica, depois do jogo, falando, gente, tudo que eu fiz foi o que o Domi pediu, inclusive as mudanças que eu fiz no intervalo, tá? Deu mérito a quem de fato pensou tudo no time do Flamengo e vem pensando tudo no time do Flamengo, tá? Ouvi outra pérola aí sobre o jogo de posição em que os jogadores ficam parados. Acho que não vale nem a pena citar aqui. O jogo de posição não tem absolutamente nada disso, constante movimento até. Acho que o Gerson mostrou isso bem claramente na partida contra o Atlético, né? Por vezes sendo o cara da saída de bola, até atrás do Ilharão, tá? Por vezes jogando como um armador, por vezes entrando na área, numa tabela com o Pedro ele deu uma cabeçada que foi para fora, por vezes jogando como um ponta esquerda. O jogo de posição, vou falar aqui pela enésima vez, consiste na ocupação de posições no campo, não necessariamente pelos jogadores. E um dos preceitos disso é ter uma vantagem numérica em relação ao adversário. Por isso que é tão importante que o goleiro saiba sair jogando, não seja um cego na saída de bola, tá? O Hugo foi até meio criticado em relação a isso no jogo contra o Atlético Paranaense, ele melhorou muito, tá? Na base ele não tinha muito essa condição. Bom, os 4 desfalques do Flamengo, todo mundo tá careca de saber, mas vale aqui dar informação. Rodrigo Caio e Everton Ribeiro na seleção brasileira, Isla na seleção chilena, Arrascaeta na seleção uruguaia. Assim, é o fim do mundo, né? No Campeonato Brasileiro a gente ter de conviver com a situação de ter eliminatória, rodada dupla de eliminatórias, primeiro jogo na sexta-feira em São Paulo contra a Bolívia, e Campeonato Brasileiro com a bola rolando no meio do caminho. É só no Brasil que isso acontece, o que cria até uma falta de empatia e proximidade do torcedor com a seleção brasileira. Você sabia que a seleção brasileira se apresentou nesta segunda-feira? Pois é, você se importou com isso? Você se importou, torcedor do Flamengo, em ter Rodrigo Caio e Everton Ribeiro na seleção brasileira? Acho que não, né? Você preferia 1000 vezes tê-los no elenco rubro-negro. Então, a seleção brasileira vai se descolando, né? Dos interesses até do próprio torcedor. E o futebol de clube, gente, a gente sempre fala sobre isso aqui, é 1000 vezes mais importante do que o futebol de seleções. O futebol de seleções só existe por causa dos clubes, né? Vamos falar aqui sobre a história dos clubes no futebol brasileiro, né? A Ponte Preta, por exemplo, de 1900, o primeiro jogo da seleção brasileira é em 1914, quer dizer, é uma consequência dos clubes, né? Os clubes são pioneiros no futebol, na prática do futebol no Brasil, e a seleção é uma consequência disso, né? E a seleção brasileira desfalcar os clubes por tanto tempo em amistosos completamente irrelevantes, como aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo perdendo jogadores como Gabigol, Rodrigo Caio, para a seleção brasileira, para amistosos completamente irrelevantes, nos rincões mais afastados do planeta Terra, enquanto o time jogava em Campeonato Brasileiro. Me lembro de um jogo contra a Chapecoense, o Flamengo completamente desfalcado, desmantelado por seleções, o Flamengo ganhando por 1-0 com o gol do Bruno Henrique, tomando sufoco da Chapecoense, que acabou sendo rebaixada, né? Então esse tipo de coisa só traz a separação, o descolamento do torcedor da seleção. Me lembro até que eu comentei na rádio uma última convocação do Tite no ano 2019 e a manchete foi: nenhum clube perde nenhum jogador para a seleção.
né? Tamanha relevância que era a convocação de jogadores naquele momento para a seleção brasileira. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A qualquer momento, mais informações, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.